petróleo, tem várias denominações, mas sempre nessa área atuante, moçoroense, batalhador, que vai contar aqui sua história de vida e vai nos trazer também seus projetos para 2016 para Mossoró. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos aqui com um empresário moçoroense, Sebastião Couto, na qual vai nos contar a sua história de vida, de onde ele saiu, seus projetos para 2016, e que são muitos. Não vamos aqui adiantar todos, né, Sebastião? Mas vamos aqui interagir com o público. Ele é um empresário moçoroense, como a gente falou, tem várias atividades exercendo, diversificados. A gente chamou aqui Sebastião do Petróleo, mas ele é um empresário com várias vertentes aqui na cidade de Mossoró, emprega muita gente, é um homem que tem uma importância vital na nossa cidade. E Sebastião, antes de tudo, saudações, é um prazer estar aqui com você, conhecendo um pouquinho da sua história. E eu quero saber, Sebastião, você é natural aqui de Mossoró mesmo? Saudações, Nazeu. Eu que agradeço aqui a oportunidade, aos telespectadores da TV AD e do canal 38. Sou de Mossoró. Eu sou filho de Mossoró, tenho 59 anos, sou casado, tenho 3 filhos, 3 netos. Muito bem, não pense em sair de Mossoró, porque tem alguns empresários que quando melhora vai para Miami, né, monta uma base no Rio de Janeiro, mas Tião Couto, Tião do Petróleo, abraçou a cidade, né, levanta a bandeira de Mossoró e está sempre trabalhando em prol dos seus empreendimentos, mas também do bem-estar da nossa cidade. Sebastião, conta um pouco da sua história. Você saiu de baixo mesmo, né? Uma família bastante humilde. Nazil, eu vim de uma família muito humilde. Eu nasci aqui entre as paróquias, Passagem de Pedra, ali numa comunidade chamada Cajazeiras. Nasci numa casa de barro, numa taperazinha mesmo. E sempre tive um objetivo, foi tirar meus pais daquela situação ali de criar gado dos outros, de plantar na beira do rio, de sobrevivência mesmo. E eu não esperava, acho que Deus até me deu mais do que eu precisava. Mas eu acho que é isso aí, a perseverança, a vontade de vencer, ela foi maior do que a dificuldade que eu enfrentei. Eu, logo aos 18 anos, no meu primeiro emprego, eu me preocupei muito em já adquirir alguma coisa para comprar uma casa na cidade. Porque quando eu vinha estudar na cidade aqui, eram 8 quilômetros de caminhada. E nesses 8 quilômetros de caminhada, eu só pensava, por isso que eu não sentia o sol na minha pele, porque eu passava esse período de caminhada pensando como é que eu fazia para ter meus pais naquela situação, ou seja, minha família toda. E graças a Deus eu tive essa bênção. Eu trabalhei por 18 anos empregado, na empresa chamada CPRM, e depois tive a oportunidade nesse período mesmo trabalhando na CPRM de ter um convite para ir prestar um serviço fora do país. Eu já tinha conhecido o Brasil todo trabalhando na CPRM, e esse convite eu fui para a Líbia, trabalhando no deserto Saara, onde eu prestava serviço lá, perfurando poço de petróleo. Na época o ditador era Muammar Gaddafi, e fiquei 4 anos e meio. Nesse período agora eu ficava 52 dias lá e 35 no Brasil. Meus filhos eram pequenos, você imagina como é que essa coisa se fazia. Eu viajava daqui, minha filha tinha acabado de nascer, quando eu voltava ela nem me conhecia. Então uma época difícil, mas aquela época de 88, nós estávamos vivendo aqui no Brasil uma hiperinflação. E tudo, por mais que meu salário fosse mais ou menos razoável, tudo que se ganhava no final do mês já não valia mais nada. E nesse convite, que foi que me atraiu aí para lá, foi o ganhar em dólar. E na verdade eu saí daqui só falando nordestinês. E fui para lá, fiquei esse período lá, graças a Deus quando eu voltei com uma visão mais ampla. Eu costumo dizer, mas quando você sobe, isso é o fato.
Se você pegar um drone aqui e for subindo, você vai começando a ver as coisas maiores, você vai começando a enxergar as coisas num tamanho mais real. E essa visão, essa experiência lá fora me deu toda essa vantagem de chegar aqui e montar a minha própria empresa, e não me conformar com aquele emprego bom ou mais ou menos que eu tinha. E sempre querer mais, sempre passar por cima de ninguém, crescendo conforme degrau de escada, passo a passo. Naquela época, Tião, e até bem recentemente, a questão do petróleo aqui em Mossoró era o carro-chefe da nossa cidade. Empregava muita gente. Então você teve essa visão de ir nessa área, Tião. Então a sua experiência, então você acredita que a sua experiência lá fora contribuiu para você investir aqui em Mossoró nessa área? Com certeza, como eu terminei aqui em Mossoró na época, em 76, técnico de contabilidade. E quando eu estava na CPM, tive a oportunidade de fazer técnico de perfuração. Eram as primeiras pessoas a ir para a Bahia fazer um curso de mais de um ano lá, na área de perfurador de poço de petróleo. E eu tinha essa experiência aqui já, né? Quando eu trabalhei na CPM e lá, vivendo na Líbia, quando eu estava lá, eu também estava na Petrobras, que era Brasper, Petrobras Internacional. E convivi com todo mundo e dava para enxergar que poderíamos fazer muito mais aqui com muito menos gasto. Uma sonda hoje, esse equipamento que eu trabalho, ele é muito caro. Então se você hoje perguntasse a mim como é que você sonhava em comprar um equipamento desse que são milhões e milhões e milhões. Mas eu acredito que o primeiro passo tem que ser dado em tudo na vida. Não adianta você, se você ficar pensando, eu sou pequeno, eu não vou conseguir nunca isso, realmente você não vai conseguir. Eu ouvia muito desde criança, e meus avós já diziam, a vantagem é 50%. Os outros 50% você vai lá e você busca. E quando eu voltei para cá, que eu tinha esse sonho de montar a empresa, né, eu abri uma empresa de prestação de serviço na área de prestar serviço à Petrobras, só serviço. Né? E logo eu senti que a Petrobras estava precisando, ela tinha parado as sondas dela, e estava precisando de mão de obra, ela não tinha. Então eu me propus a entrar só com o meu pessoal contratado com mão de obra. E como ele estava precisando, eles me conheciam, sabia que eu tinha vamos dizer assim, era, além de responsável, tecnicamente eu conhecia bem os equipamentos, fui conseguir ganhar a licitação e fui operar a sonda da Petrobras. Sebastião, a importância que você pode falar para os telespectadores também da experiência lá fora. Mas você acredita que também a questão da idoneidade, o caráter do trabalhador, do homem que soa, do nosso empresário, vale muito a questão da sua idoneidade, com a sua postura, que sempre você trabalhou, refletiu nisso, ou é de qualquer maneira, de qualquer jeito que chega ao sucesso? Não, isso realmente você tem toda a razão, Nazir. A postura, o que você planta, você colhe. Eu costumo dizer muito isso, eu até dei algumas palestras de empreendedorismo nas universidades e eu pregava muito isso para as pessoas. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, eu tenho um senhor que trabalha comigo lá, ainda ele hoje já está com uma certa idade, e ele trabalhou comigo lá lavando a sonda embaixo quando eu era trabalhador braçal. E eu nunca esqueci ele, e hoje ele está lá, ainda presta serviço a mim, fica só mais na área de limpeza. Mas eu dizia para ele naquela época que era possível. Como era possível? Eu tenho hoje como exemplo, minha carteira, quando foi assinada, a primeira carteira que foi assinada, trabalhador braçal, o engenheiro que assinou, hoje é meu funcionário, ele é engenheiro lá da minha empresa. Mas, assim, eles todos sabem de onde eu vim, como eu vim, tudo que eu construí. Você me falava no início que para as pessoas quando ganham dinheiro, às vezes pensam em não mais arriscar. Não sei se a sua pergunta foi essa, mas foi mais ou menos por aí. Podia viver na zona de conforto, ter de morar lá em Miami. Eu, em 2008, vamos passar aqui para 2008, eu vendi uma empresa, chamava-se Preste Perfuração. Vendi porque o mercado estava em alta, petróleo, e apareceram essas ofertas, um grupo de investidor, né, de um banco aí, nos procurou e a gente fez um negócio. E eu podia ter pegado esse dinheiro e ter de morar em Miami, com minha família, morar nos Estados Unidos, seja onde for. Mas eu sempre achei que o empresário, o empreendedor, que pega dinheiro e vai viver de especulação, ele é covarde. Porque ele não gera emprego. E se eu fosse também sozinho com minha família para lá, como é que ficaria meu sobrinho, meus primos, meus irmãos, meus parentes, meus conhecidos, sem essa possibilidade de arrumar um emprego?
E eu, naquela época, eu vendi a empresa, eu tinha mais de 2.000 funcionários. Eu tinha empresa aqui, Aracaju, Bahia, Espírito Santo e Manaus, as filiais todas, que eu vendi esse grupo todo. Mas não, quando eu vendi, eu comecei a fazer outras atividades em Mossoró. Fui para lá de restaurante, fui para a área de petróleo, de posto de combustível, transportadora, depois na área imobiliária, que a gente faz parte daquele nível residencial. E, quer dizer, criei vários modos de empregar as pessoas. Por ironia do destino, a empresa que comprou a minha empresa, tínhamos um acordo que eu tinha que pagar parte disso 2 anos depois. E, por ironia do destino, como eu falei, em 2008 os Estados Unidos houve aquela, vamos dizer assim, aquela quebradeira, e eles iam fazer um IPO e não fizeram. E depois de nós gerirmos bem a empresa, quiseram me devolver a empresa, só que eu não recebi a empresa. Eu já estava com problema e tal. Eu fiz um acordo e recebi ativos. Ativos seria sonda, caminhões, a base de Mossoró, e as outras bases eu não quis. E retomei a atividade de petróleo. Hoje nós aqui em Mossoró somos a empresa que mais tem sondas, aliás, só tem a gente fora a Petrobras, né? Chegamos a operar depois que eu voltei dessa jornada que vai fazer 4 anos agora em maio que eu retomei essa atividade. Chegamos a operar aqui com 18 sondas. Então praticamente não, todas fora da Petrobras eram sondas nossas. Hoje diminuiu porque a atividade realmente vem numa recessão aí, vem numa queda num gráfico decente aí. E nós estamos ainda tentando ver como é que vamos passar por essa crise, né? E o petróleo, como todos os outros produtos, ele tem sazonalidade, né? E eu espero que nessa sazonalidade a gente consiga achar uma maneira bacana para a gente sair dessa. Nós estamos conversando com Sebastião Couto, empresário moçoroense, que está aqui contando um pouco da sua história de vida e nos dando a sua parcela de contribuição aqui. É um empresário que tem abraçado Mossoró, é um empresário que tem uma visão muito ampla, mais ampla do que mesmo a questão econômica apenas, mas que tem essa visão também pelo social, pelo caráter dele, pela sua honradez, e não sai daí. Acredito, daqui a pouquinho a gente podemos tratar, Tião, você tem uma visão muito boa a respeito do petróleo aqui em Mossoró. A gente podemos tratar no próximo bloco essa questão. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Dessa feita, nós estamos conversando com o Sebastião Couto, empresário moçoroense, que vai poder nos trazer aqui. Eu tenho um conhecimento jurídico da questão trabalhista, da questão civil, mas aqui é um homem que tem as mãos calejadas do trabalho, um homem que sai das 4 paredes, veio lá de baixo, conquistou seu espaço e faz valer a questão do moçoroense, veste a camisa e está em prol da nossa sociedade, está batalhando na diária. Aí o que acontece, Tião, é uma pergunta que bate muito em todos os ambientes, os barzinhos, na padaria, todo mundo quer saber. A questão da Petrobras aqui em Mossoró. A gente vê na mídia os escândalos, a situação econômica dos ativos dela não está bom, a credibilidade dessa empresa foi arranhada. Né? Não queremos entrar no mérito, saber a questão, mas a questão moçoroense falando, a sociedade quer saber, Tião, como é que será que é a questão do pré-sal? O que foi? O que você que está na área há tantos anos, como é que você pode refletir? Nós temos dezenas, milhares de funcionários aqui em Mossoró, inclusive da própria Petrobras, mas essas atividades diminuíram. O que você pode dizer da questão da Petrobras em Mossoró? Um tema muito bacana, eu acho que eu tenho a oportunidade de estar esclarecendo a população de um tema de preocupação, não só de quem trabalha dentro dessa atividade, mas também de quem tem comércio aqui local, que vende para essa atividade. O que gera em Mossoró, em torno dessa atividade da Petrobras, é imenso. Não vamos só pensar no que vai faltar no royalty para a prefeitura, não. Vamos pensar num todo. A Petrobras hoje, algumas pessoas comentam, eu fui até algumas audiências na Câmara, uma ou duas, umas pessoas, a Petrobras tem que pegar esses campos, vender os campos maduros, porque não interessa mais, que ela só quer saber
do pré-sal, mas a história não é. Eu acho que a gente não pode também dizer que a Petrobras tem que abandonar. A Petrobras tem responsabilidade por, vamos dizer assim, por toda a criação desse patrimônio que foi criado em Mossoró e na região das pessoas que dependem dessa atividade. O que acontece, Marcelo, é que o petróleo, na verdade, ele deu uma queda mundial. O petróleo chegou a 114 dólares e hoje é vendido, chegou a 28 dólares o barril. Então isso é uma queda absurda. Uma empresa do tamanho da Petrobras, ela tem um quadro de funcionários caríssimo. Por quê? Porque ela está desde a pesquisa, o desenvolvimento do campo, até a refinaria, da refinaria até chegar no posto de combustível a gasolina. Então isso desde o início teve sim a mão do governo para poder chegar aí. Mas hoje é uma empresa que tem que ter rentabilidade, porque ela tem acionista, ela está na bolsa, ela tem que dar satisfação. Então ela tem que ser uma empresa rendável. E o que acontece, na verdade, é que a Petrobras precisa realmente investir um pouco mais no pré-sal, que deveria já estar explorando muito mais. Mas de tudo isso que você falou e que está acontecendo, que a mídia apresenta aí sobre esse lava-jato, sobre tudo isso, desvio, evidentemente que a Petrobras fica numa situação difícil de pegar dinheiro no mercado. Os acionistas ficam nervosos, eles não colocam dinheiro. E a Petrobras está num momento, vamos dizer assim, difícil, é um momento complicado. Mas Mossoró, vamos falar da nossa realidade em Mossoró. É preciso entender que a Petrobras não é a dona do petróleo. A dona do petróleo, quem manda no petróleo é a ANP. Na verdade, o que está aqui embaixo, do solo para baixo, é da União. A Petrobras apenas tem uma seção para perfurar. Quando foi quebrado o monopólio, porque antes só a Petrobras furava, quebrou-se o monopólio, a ANP fez vários blocos e vendeu. Hoje nós temos outras empresas que estão perfurando aqui. Tem campo de petróleo aqui. 5 ou 6 empresas outras que produzem petróleo aqui. Mas o que está se discutindo hoje é como fazer para manter esse emprego, para manter essa renda, para manter esse imposto. Se a Petrobras realmente, o custo dela é alto para extrair esse petróleo, que é pouco, o nosso petróleo é muito pouco. Ele, em relação a um poço do pré-sal, um poço só do pré-sal, ele produz por toda essa nossa região. Um poço só. Mas também a perfuração de um poço desse é 100 vezes maior do que se gasta com o nosso campo aqui. Tem que pensar nisso. A Petrobras, hoje, eu acho que em conjunto com a ANP, entendeu que é necessário fazer, ou seja, liberar alguns campos desses. E já foi curto, não é novidade para ninguém, não estou dizendo nada mais aqui do que o pessoal já sabe. Hoje a Petrobras liberou alguns campos aqui no Rio Grande do Norte. A exemplo de Fazenda Belém, a exemplo do campo de Rachafuquira, e outros campos aqui adjacentes, para alguém que tiver interesse procurar. Mas isso é uma negociação que não é tão rápida, porque a pessoa vai vir olhar um campo desse, não é que foi comprar um terreno, que você chega, olha os 4 campos do terreno, e vê e diz, não, tá bom, eu dou tanto e vocês me dão tanto. Tem que ter um estudo. Esse estudo é passado pela ANP para as pessoas interessadas. A gente tem uma ideia, mas a gente tem que analisar tudo. É passivo ambiental, como é que está, se a Petrobras vai realmente comprar esse óleo no preço de mercado para quem vai produzir. Eu não posso simplesmente montar chega aqui e você, estou precisando de uma mercearia aqui, eu monto a mercearia para lhe vender, o que você está precisando aqui? Eu compro feijão, arroz, farinha. E no outro dia você diz, não, eu não vou mais lhe comprar, vou comprar e eu fico com essa mercadoria parada. Então não posso produzir uma mercadoria se eu não ter a certeza, como um cliente é único, que a Petrobras para comprar, se esse acerto prévio não tivesse sido feito. Então por isso que eu digo que a negociação demora um pouco mais. Mas ela vai sair. E acredito eu que é a única alternativa para solucionar o problema do desemprego. Porque hoje aqui, quando se olha, se continuar assim, eu acho que até maio, final de maio, junho, nós vamos ter um desemprego de 5 mil empregos direto. Uma região dessa é arrasador, é um caos. Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu até, não sei se eu posso dizer isso, mas eu vou dizer a você com meus olhares. Achei que os políticos do Rio Grande do Norte foram muito cômodos. Eu não sei se é por causa dessa questão toda que está vendo lá em Brasília, foram muito cômodos em deixar essa situação passar assim despercebida. Esse afastamento muito
na minha opinião, muito rápido da Petrobras. A Petrobras precisava ter passado isso, que nem se passa bastão em corridas, passado de uma mão para a outra. Porque um campo de petróleo desse, ele abandonado, ele tem um valor. Ele, lubrificado, operando, ele tem outro valor. Você nem se querer vender uma casa, ou ela não está pintada, ou então se querer vender um carro com o motor desligado, o motor não está pegando. É preferível que você bote a bateria, funcione o carro, para quando o cliente chegar, olhe o carro naquele estado que ele está. Mas se o cliente chegar, olhar para um campo de petróleo, o mato cobrindo, não sei o que, sem produção, acredito que isso, para o vendedor, que no caso é Petrobras, vai desvalorizar o produto dele. Então acho que precisa muito mais conversar, como eu costumo dizer, passar o bastão de mão para mão. Seria a interferência, ou pelo menos a concordância dos políticos, com a Petrobras, com quem vai comprar, porque todo mundo tem interesse nisso. Ou seja, a classe política, prefeituras, o município, recebem royalties disso. Tem que viver essa situação também. Não pode deixar que a Petrobras resolva ou resolver a situação dela, porque tem envolvido muita gente. Olha, nós fizemos aqui no Rio Grande do Norte vários treinamentos, cursos, prometendo vaga de emprego para todo mundo. O nego que foi lá, tudo que tinha, gastou dinheiro para fazer investimento em si próprio, garantindo na outra. Terminando aqui, fiz curso de petróleo e gás, está empregado. E aí? Nós cometemos uma falha com esse pessoal. Temos que corrigir essa falha. Então, quem pode nos ajudar? Os políticos. É interessante a sua palavra aqui, Tiago, porque não é só a Petrobras, não é só, tem a classe política interessada, tem a sociedade em geral. Acredito que todos nós, como moçoroenses que somos, temos interesse em que a nossa cidade vá bem. Porque quando o cidadão está trabalhando, ele está com a mente ocupada, não é verdade, Sebastião? Ele não está pensando em cometer um crime. Ele está vendo seus filhos gordinhos, bem alimentados. Ele não vai bater um desespero nele, vai fazer uma coisa. Eu não estou justificando quem pensa nesse tipo de situação, quem assim o faça, porque tem pessoas ainda honestas, Tiago, que vai arrancar toco, que vai fazer um bico e não vai cometer crime. Mas a gente tem que pensar além, tem que pensar no bem-estar, e você como empresário bem conceituado tem essa preocupação, é muito louvável isso, mas, Sebastião, a curto prazo, você falou 5.000 demissões, acredita que vai ter. Eu já vi economistas falando, Sebastião, que só em 2019, 2020 o Brasil vai respirar um pouquinho. Então você acha que ainda, além desses 5.000, daqui para no final do ano vai ter mais demissões ainda, Sebastião? Como é que você vê o quadro atualmente em 2016 aqui em Mossoró? Eu gostaria de dizer outra coisa, mas eu vou dizer, eu sei que você tem toda razão, vai ser demitido. Por isso que eu cobro das autoridades políticas que nesse momento se unam à Petrobras, chamem as pessoas interessadas, façam um fórum, sentem e passem esse bastão de mão para mão, porque você vai dar continuidade, não vai ter essa quebra. Porque tudo que você dá descontinuidade, para você recomeçar, isso tem um custo, e o custo é muito alto. E quando você vai desativar uma empresa que prestava serviço aqui à Petrobras, ela foi embora por um motivo desse desativar, para você reativar, para essa empresa voltar sem credibilidade, já com pouco, acabou todo o dinheiro que tinha, pagando demissões, manchando suas instalações, tudo isso é um custo. Então, tinha que se pensar nisso, tem que se trabalhar isso, para evitar essa descontinuidade. Porque isso é prejuízo, é um perde-perde. Todo mundo vai perder com isso. E quem mais vai sofrer é a população. Quem mais vai sofrer as universidades estão formando gente, coitados, pensavam, né? Agora está todo mundo sem crédito. Se você conversar com algum estudante que está fazendo o petróleo e gás, ou que fez curso de petróleo, pessoas de segurança do trabalho, muita gente. E comércio local, as prateleiras estão cheias de produtos que precisam ser absorvidos por empresas da atividade de petróleo. Como é que eles vão fazer? Eles não estão mais pedindo. Quando eu vou atrás de algum equipamento, eu já tenho que esperar talvez 2 semanas, 3 semanas, porque eles já estão se preparando para uma retirada total. Mas isso não era para acontecer, era para chegar junto a política, era para chegar junto a classe operária, ou seja, o sindicato. Esse é o momento de se juntar, de dar as mãos. Eu até já sugeri
Vamos fazer uma cooperativa para fazer essa transição. Vamos fazer essa cooperativa. Não vai ter dinheiro. O petróleo não tem dinheiro, então não vai ter dinheiro. Vai ter barril de petróleo. A moeda vai ser barril de petróleo. E vamos dividir. Agora, TI não pode desligar a máquina. Se desligar a máquina, o maior prejudicado é a população. E o segundo maior prejudicado é a nação, porque a Petrobras é da nação. Ela vai perder mais dinheiro do que todo mundo. Nós estamos conversando com o Sebastião Porto, empresário moçoroense, nos trazendo informações preciosas para você, caro telespectador, gerar uma consciência a respeito do atual quadro econômico da nossa cidade, por que não dizer talvez até do nosso estado. No próximo bloco, Sebastião, vamos falar um pouco da sua inserção na vida pública, os desafios que você ainda pretende pela frente. Não sai daí, caro telespectador da TV AD Mossoró, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Dessa feita estamos conversando com o empresário moçoroense Sebastião Couto, informações tremendas sobre o atual quadro econômico da nossa cidade, do nosso estado, a crise do petróleo no nosso estado que tem gerado tantas incertezas e tantos prejuízos e que acredito que vai ser uma justificativa louvável sua. Você já é um empresário de sucesso. Você já é uma pessoa que tem uma reputação ilibada aqui na nossa cidade. Mas, Sebastião, vida pública, porque é um risco, é uma atividade na qual você não tem tanta experiência, mas fala um pouco aqui para o telespectador dessa sua iniciativa de investir agora, sair das quatro paredes do escritório e ir para a vida pública. Pode falar. Fazer, telespectador, isso é uma pergunta muito boa e eu até gosto de responder ela. Essa pergunta que quem primeiro fez foi quando eu decidi dar espaço para minha família. Pai, por que você vai sair dessa zona de conforto e entrar nessa confusão toda aí? E meus amigos, todos ainda fazem a mesma pergunta. Mas, gente, é o seguinte, eu, depois de 55 anos, eu entendi que política, eu sempre disse que eu não quero saber de política, quem faz política é política, quem é empresário, quem é comerciante, quem é industrial, mas me ensinou a vida que tudo gira em torno da política. E mais uma vez, quando o país está nessa situação que está aí hoje, me mostrou com mais clareza que é necessário. Então, gente, se eu fazia parte da política, seja doando alguma coisa, seja votando, ou seja, acompanhando a passeata, como se diz, eu participava da política. E eu encontrei outro modo de eu participar, que eu participava também. Eu participava bem ativo dessa, que era o omisso. Quando você é omisso, você está dando o direito a um incompetente, ou seja, quem for um outro político, um político de profissão, se eleger. Pessoal, a vida toda, não só aqui no Rio Grande do Norte, como no Brasil, você nota, você percebe que fulano é senador, foi filho de não sei o que foi senador, foi sei o que, e já vem político de carreira. Será que só eles sabem fazer isso? Aí quando eu me deparei com a situação em Mossoró agora recente, eu puxei um pouco para trás para ver o que essas pessoas já fizeram na vida política, gerenciaram alguma coisa, tiveram esse, vamos dizer, esse enfrentamento de enfrentar uma crise nas suas empresas e saber como sair. Não. Então eu acho que eu não conheço uma faculdade de ponto político, não sei se tem. Eu não conheço. Mas se tiver, ela precisa vir para a prática. Precisa vir para a prática, não está fácil para ninguém. Eu sei que o que se fazia antes, o modo de se fazer política antes, hoje está totalmente diferente. Eu comecei a enxergar isso e comecei a ver que os políticos não tinham se moldado. Então a gente pensou, meu Deus, eu tenho minha família toda enraizada aqui. Se mais na frente eu vou chegar daqui a 10 anos, eu tenho um neto com 45 anos, daqui a 10 ou 15 anos ele vai chegar para ele, meu avô, em 2015, 2016, nós tivemos uma crise horrível, você tinha uma empresa, você estava sempre crescendo, por que você não deu uma luz e não ajudou? Eu não ia ter o que responder para ele, ia dizer ele que eu omisso. Porque os meninos hoje, com essa internet, eles acompanham as coisas muito mais fácil.
Nós, no nosso tempo, tem que pesquisar no livro para saber, entender o que foi que se passou. E muitas vezes o que se escreve não era a realidade. Hoje eles têm tudo isso na frente deles. Então essa cobrança vai ser muito grande. Eu acredito, quando eu falei que o político de hoje não está se adaptando, que não está percebendo que o eleitor, lá da zona rural, ele tem internet. Ele sabe o que está acontecendo em Brasília agora. E não dá para fazer gestão pública como se fazia há 50 anos atrás, há 60 anos. Não faz. A gestão pública hoje tem que ser moderna, transparente. Você tem que chegar para a pessoa trazer e ser gerenciado como se fosse uma empresa. Não se pode mais ter esses gastos como se tinha. Você entra hoje, me elegi prefeito. Aí começa a pensar na reeleição. Trabalhar aquele pessoal que está em volta para me proteger, para eu ser um deputado que só vem daqui a 2 anos, ser outra coisa. Então, esse modo, eu acredito que está acabando. O PT, não falando partidariamente, que para mim, eu não digo que os partidos são culpados, eu digo que as pessoas que estão no partido são culpadas. Em qualquer partido tem gente, eu acredito eu, gente boa, gente ruim. Então, você tem que olhar em quem você vai acreditar. Essa é a minha opinião. Então, eu, desse tempo todo, nunca tinha me filiado a partido nenhum. Minha primeira filiação a partido foi agora. Nunca tinha me filiado. E quando eu me filiei exatamente pensando em tentar ajudar. A PSDB, porque PSDB, diga, rapaz, o PSDB foi uma questão, os tempos políticos hoje, ou seja, o tempo de campanha é muito curto. O PSDB ele tem uma inserção maior, ele tem mais tempo de rádio e televisão. Então isso talvez tenha sido uma das coisas que mais me levou a ir para o PSDB e também ele ser a oposição total à situação que está hoje. Mas em qualquer partido, eu vejo que tem gente muito boa. É tanto que tem gente que a gente recebe nesse nosso movimento, do nosso Fora Melhor, as pessoas começaram a dizer o seguinte, esse é um grupo de empresários, não quer saber de política. Não existe política sem partido e sem política. Primeira coisa, eles têm que chegar e sentar na mesa com a gente e dizer, eu acredito nesse projeto de vocês e vai ser assim. Essa história do toma lá da cá, pra gente acabou. Eu acho que isso acabou. Não temos mais dinheiro para fazer essa troca de favores. Não existe mais isso. Não se pode, eu vou te dar para você um dado que eu tenho de um médico. Uma cidade feita em Mossoró, você tem mais de 2.000 eletivas, mais de 2.000 pessoas na fila, esperando para fazer uma cirurgia, e nem todos vão fazer. 30% vai ficar com o braço todo e vai morrer. Outra cirurgia de rinha, cirurgia de vesícula, cirurgia de um tubo não sei aonde, um braço que quebrou. Aí você me pergunta, quanto era para zerar isso aí? Para zerar isso é algo em torno de 3 milhões. Mas eu não posso gastar 3 milhões. Mas você pode gastar 3 milhões em mídia, você pode gastar 6 milhões em São João, você pode gastar... Então é uma questão de escolha, gente. Eu acho que esse modelo tem que acabar. Você tem que saber fazer, pegar o dinheiro público e saber o que... eu até dou um exemplo, vou dar para você aqui. Eu digo muito isso porque, como eu sou um homem que eu vi muito de baixo, eu conheço cada passo.